Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF 1740mm f4L USM, que é a zoom f4L que faltava pra gente fazer o review aqui no canal para completar o kit da 24-105 e da 70-200, todas f4 que a gente já viu, que é uma opção low cost para quem não precisa do f2.8 da 1635, 2470 e também 70-200 que a gente tem no lineup da Canon e não quer abrir mão nem da qualidade de imagem nem da construção. A linha F4 é que mantém tudo isso e tem quase metade do preço das equivalentes f2.8. Essa daqui que é uma Ultra Wide Angle Zoom, né, que do 17 a 40mm a gente tem aí em 17mm aquelas composições bem dramáticas, com vários elementos no mesmo quadro, e também o pessoal de arquitetura de interiores e exteriores pode usar muito bem essa distância, passando aí para o Wide Angle dos 24 até o 35mm, que é bacana pra gente fotografar na rua e também conseguir algumas composições do sujeito com o cenário, e chegando lá em 40mm que a gente tá aí já fechando um pouco em detalhes e também retratos, né, de meio corpo pra cima. E vamos então aqui abrir a caixa, essa daqui que veio lá do Mercado Livre, e é uma série L, a gente já conhece, ela vem aqui com o hoodzinho, que ele é o EW83Z, e o pouch que aqui serve pra gente carregar a lente protegida. E essa daqui é a 1740mm, vamos girar aqui para vocês verem, a 1740mm f4L USM. Bom, em apenas 475 gramas, essa daqui é a mais leve das zooms L's que a gente tem no lineup da Canon. Também essa daqui é uma das menores, né? Ela conta aqui em só... Eu acho que tá errado, porque a anotação que eu peguei era de 8 menor de 10 centímetros, e acho que isso aqui é maior que 10 centímetros. Mas ela é muito compacta e bem menor do que a 1635 e também a menor das zooms que a gente tem na série L. Uma coisa que você nota é que ela também é absolutamente bem construída, em 12 elementos em 9 grupos. 3 deles são asphericals, um deles é um elemento UD, né? E você tem aqui também o Weather Sealing aqui atrás, ela exige um filtro V aqui na frente, típico que a gente tem da construção L aqui da Canon. Também uma lente de operação extremamente simples, como sempre, com o botãozinho aqui AF/MF do sistema ultrassônico, que é absolutamente silencioso e veloz, né? Aqui é um destaque sempre para a série L, que a gente tem os USM cada vez mais rápidos, e o wide angle aqui é quase redundante você ter autofoco, mas de qualquer maneira funciona muito bem para esportes, se você está pensando em fazer isso. Também aqui já operação simples, né? Tem o zoom aqui atrás, você vê que ela não expande, que é bacana para os filtros que estão aqui na frente, que eles também não rodam. Se você estiver usando aí polarizadores ou filtros graduados, eles não vão girar aqui na sua frente. Também tem o Focus Ring aqui na frente, que é super gostoso, né? A mesma coisa da 35mm que a gente viu no outro vlog. É série L, né? Você só escuta aqui um barulho de borracha, com a janelinha de distância aqui que foca o foco mínimo em 0.28, que inclusive dá para fazer alguns shots com efeito bokeh, apesar da abertura f4. E gente, essa daqui é a lente, aqui na frente ela aceita então os nossos filtros de 77mm, que é compatível com aquelas outras séries que eu já tinha mostrado para vocês, muito bacana aqui a 1740. Bom, vamos montar de novo na nossa 60D para vocês terem noção do tamanho. E mais uma vez eu não vou recomendar essa lente aqui no crop, eu não tenho grandes argumentos para recomendar essa linha para vocês no crop, porque ela foi feita pensada no full frame, você já estaria desperdiçando aí o design ótico, e ela também aí tem opções no crop que são um pouco mais interessantes, a não ser que você precise da construção L e dessa abertura aí que não é variável. Mas assim que ela fica, né, ela é tão pequena quanto a 35mm f1.4 prime, e super leve também. Ela fica super leve, não, ela é um pouquinho mais pesada pra frente porque ela é um pouco maior do que aquela prime, mas também muito bacana de carregar. É a 1740mm f4L USM. Vamos falar para quem ela é, qual é a qualidade de imagem. É o vlog do Zé com mais uma lente aqui. Completamos as duas linhas zooms, né, da série L, a f2.8 e a f4. Lógico que eu sei que a gente tem f2.8.2 e f4 e S macro 2470. Mas essa aqui completa o nosso kit. Vamos lá, o beijo Moan de sempre, Moan. Vou falar da qualidade de imagem aqui da Canon EF 1740mm f4L USM, que é uma qualidade de imagem relativamente controversa, porque eu lembro da EF 1635 f2.8 L2 USM, que foi a primeira lente que eu não recomendei para vocês aqui no vlog do Zek. Aquela lente ela tinha alguns problemas de qualidade de imagem nas bordas, que era falta de resolução,
e sharpness que não me fez recomendar um equipamento daquele preço para ninguém que estivesse procurando aí uma wide angle. E virtualmente aquela lente tem a mesma qualidade de imagem dessa daqui, que também tem os problemas nas bordas e também aí não tem o problema de falta de diluição, chromatic aberration, que é o típico que a gente vê em lentes zooms wide angle. Mas de qualquer maneira vamos falar lá em f4, que é a abertura máxima dessa lente. Ela é idêntica a 1635 f2.8, que é a resolução excelente no centro do quadro, revelando todos os detalhes do que estiver no seu plano focal, que não é pequeno no wide angle nesse tipo de abertura. É fácil de trabalhar em f4 com tanta coisa em foco, que o controle do aperture fica praticamente limitado a só controlar a exposição. Indo para as bordas é que os problemas aparecem, e é a única ressalva que eu tenho. Notem que eu estou trocando aqui a palavra reclamação para a palavra ressalva, porque basta você lembrar que não é para colocar nada de importante no canto do quadro para extrair o melhor do centro, que a qualidade de imagem dessa lente é muito boa. Fechando de f5 para até f8, existe um ganho de resolução no perímetro, mas nunca chega à excelência de uma prime nas bordas, mas eu vou repetir, isso é normal de qualquer lente deste tipo. Outro problema crônico de lentes ultra wide angle zoom, e que acontecia até na Prime Sigma DP1M, é o chromatic aberration lateral em áreas de muito contraste. Eu dei um exemplo grosseiro lá no Facebook com uma linha de pedestres, mas eu posso comentar que aquele é o pior cenário possível. Não fica pior do que aquilo, e em uso normal o chromatic aberration lateral é muito menos notável e francamente nunca é uma preocupação, já que a correção via software faz um trabalho muito bom ao clique de um botão. Resistência a flaring é muito boa nessa lente, e todas as fotos slideshow não foram feitas com o HUD, né? E também a reprodução de cor é um destaque sempre quando falamos da linha L da Canon. Distorção geométrica existe no wide angle 17mm e é complexa do tipo bigode, mas também muito fácil de corrigir. Via software eu não vejo isso como um grande problema. E o vignetting é geralmente bem controlado, mais notável em fotos de pouca luz, que dão personalidade às imagens, bacana para fotografar na rua no final do dia, com ISOs mais conservadores e fotos mais íntimas. No geral, uma zoom ultra wide angle de ótimo desempenho, que eu volto a repetir que os defeitos existem, mas ao mesmo tempo, qual lente que é perfeita, né? Ainda mais uma zoom que leva aí a gente para a pergunta, para quem é a Canon 1740mm f4L USM? Bom, um item obrigatório para quem tem o full frame. Nessa faixa de preço, que custa cerca de $700 essa lente, é um desperdício aquele sensorzão das linhas 5D, 6D e 1DX se você não tiver uma lente ultra wide angle no kit. O look é muito diferente dos outros equipamentos e é fácil o equipamento mais barato aqui da série L. O pessoal que já tem as 24 alguma coisa de alta qualidade deve olhar para essa lente como uma segunda compra, Essa daqui não deve nada em construção e desempenho ótico ao restante da linha L, e também nada parece com os 17mm, é o mais barato que você vai chegar aí no ultra wide angle de qualidade no full frame. O pessoal de arquitetura de interiores também pode ver essa lente com a opção low cost no full frame, assim como o pessoal da rua que queria uma 24, 35 e 40mm, tudo aqui numa lente só. É a flexibilidade de uma zoom que custa muito menos do que todas essas primes, e lógico com ressalvas quanto à qualidade de imagem nas bordas e abertura aí f4. E de novo o pessoal do crop. Sempre é mais difícil de recomendar uma lente feita para o sistema 135, porque vocês vão jogar fora a borda dos quadros e ganhar só em construção e abertura constante. Mas, de novo, no geral, uma lente recomendadíssima para todos que têm uma câmera compatível com a linha EF. E, gente, essa daqui é a EF 1740mm f4L USM, que é uma lente que eu adorei. Ela não vai sair do meu kit. A qualidade de imagem, como a gente viu aí no slideshow, não fica devendo muito para nada do que a gente já viu aqui no vlog do Zek, Eu sei que eu já reclamei da 1635 e estou fazendo a mesma ressalva nessa daqui. A qualidade nas bordas não é perfeita, mas, gente, que lente é? As fotos elas não são feitas só desses detalhes óticos, e é muito mais importante a composição, as cores, o sujeito, A gente não pode descartar esse equipamento, Muitos de vocês falaram, então qual é uma outra opção? Gente, eu vou recomendar sim essa lente, não vai sair do meu kit, mas a gente tem que lembrar que não é o equipamento aí perfeito, e sinceramente, se você está procurando o equipamento perfeito, talvez até o sistema 135 full frame não seja para você. Então vamos mandar os abraços lá do YouTube, que foi o Márcio Martins, o Fabrício Taminato que voltou, Ivan Silva, o Hot Dog Longshot, a Jéssica Borges, o Alex Menezes, o Reuri Fernandes, o Marcelo Fernandes, e no Facebook o Marcelo Prado e o Danilo Leão.
Esse é o vlog do Zek. Nós estamos no YouTube, no Vimeo, no Facebook, no Instagram, no Flickr e também no Tumblr, que vocês podem ver o Pixel Pip. Eu vou subir as fotos dessa lente, vocês podem ver que no centro tem qualidade de imagem absolutamente impecável e recomendo muito pra vocês. É o vlog do Zek, até a próxima semana. Adoro todos vocês, podem mandar mensagem no Facebook que eu respondo tudo por lá. Um beijo e uma de sempre.